E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa história fascinante e cheia de reviravoltas. A história da família Cavalcanti de Albuquerque e seu papel na Revolução Pernambucana de 1817. Preparem-se, porque essa não é só uma aula de história. É uma trama de poder, dinheiro e ideais conflitantes. Vamos voltar para o início de março de 1817. Imaginem a cena no Engenho Suassuna, em Jaboatão dos Guararapes. O sol escaldante, o cheiro doce da cana-de-açúcar e o som do trabalho forçado. A rotina era dura para os escravizados, que transformavam sua dor no açúcar que enriquecia seus senhores. Mas, de repente, algo mudou. As enxadas de alguns cativos foram trocadas por baionetas. Um deles, Antônio José Angola, ganhou até um novo nome, Antônio José Baioneta. Ele e muitos outros foram armados por seu senhor, Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, mais conhecido como Coronel Suassuna. No dia 6 de março de 1817, eles marcharam sob uma bandeira poderosa, a busca pela liberdade. Só que a palavra liberdade tinha significados muito diferentes para cada um ali. Para Antônio José Baioneta e seus companheiros, a liberdade era o sonho do fim da escravidão, o fim do chicote, o direito de serem donos de suas próprias vidas. Era a esperança de uma transformação radical. Já para o Coronel Suassuna e a elite pernambucana, a liberdade significava outra coisa: poder. Era sobre se libertar das amarras de Portugal, criar uma república independente e, claro, manter seus privilégios e sua estrutura de poder intacta. Um viajante da época, chamado Tolenari, percebeu essa dualidade. Ele notou que a rebeldia era guiada por desígnios ambiciosos e de interesse pessoal. Um dos próprios revoltosos da elite chegou a dizer que era preciso tratar bem os negros para que eles os ajudassem a sermos livres. Ou seja, para eles, os escravizados eram apenas instrumentos, uma força de combate para alcançar seus próprios objetivos. A liberdade deles não estava em pauta. Essa confusão de interesses reuniu muita gente: senhores de engenho, padres, escravos, homens livres e libertos. O historiador Oliveira Lima descreveu o movimento de 1817 como uma luta, mais de princípios que de interesses. Mas será que foi mesmo? Outros estudiosos, como Antônio Espanha, apontam para um caldeirão de sentimentos: raiva, ganância por cargos públicos, revolta contra os altos impostos e até um sentimento de abandono pelo rei. E nós podemos adicionar mais um ingrediente crucial nessa mistura: dinheiro. Ou melhor, a falta dele. Muitas famílias da elite, incluindo os Cavalcanti de Albuquerque, estavam endividadas até o pescoço. A crise financeira era um fantasma que assombrava os engenhos e os solares da aristocracia pernambucana. A relação dos Cavalcanti com a coroa portuguesa já era tensa bem antes de 1817. Lá em 1801, os irmãos Francisco de Paula e Luís Francisco foram presos. O motivo? Eles receberam cartas do irmão José, que estava em Portugal. Nessas cartas, havia notícias políticas da Europa, algumas ideias revolucionárias e um conselho muito perigoso: não contribuir com um empréstimo que a coroa estava pedindo em Pernambuco. Para as autoridades, isso era um ato de traição, indigno e alheio do espírito patriótico. Presos, os irmãos juraram fidelidade ao rei, mas a verdade veio à tona. Luís Francisco admitiu que a família não estava bem das pernas. O irmão em Portugal contava com a ajuda financeira deles e pediu que não fizessem um empréstimo, para não ficar sem sustento em Lisboa. Apesar de terem sido soltos em 1802, a semente da rebeldia já estava plantada. Eles já sonhavam com uma república em Pernambuco, talvez até com a proteção de Napoleão Bonaparte. A luta pela liberdade política estava diretamente ligada à sua situação financeira desesperadora. Para os Cavalcanti, romper com Portugal não era apenas uma questão de ideal, era uma questão de sobrevivência econômica. A Revolução de 1817 foi então uma aposta arriscada para tentar reverter a maré de dívidas e recuperar o prestígio. Mas os cálculos falharam. A revolução foi brutalmente reprimida pela coroa. Muitos foram presos, mortos, e os Cavalcanti, que lideraram o movimento, perderam não só a liberdade,
mas também vidas e grande parte de seus bens. A trajetória dessa família ao longo do século XIX é um reflexo das complexas dinâmicas do Brasil. Eles navegaram entre momentos de grande riqueza e poder e períodos de endividamento e crise. Eles personificam as contradições de uma elite que falava em liberdade, enquanto mantinha homens e mulheres acorrentados, que sonhava com uma república, mas uma república para poucos. A história dos Cavalcanti de Albuquerque nos mostra que a Revolução de 1817 não foi um evento simples, com heróis e vilões bem definidos. Foi um palco onde diferentes sonhos e ambições se chocaram. De um lado, o anseio genuíno por liberdade de pessoas como Antônio José Baioneta. Do outro, a luta de uma elite endividada para manter seu poder a qualquer custo. Entender essa complexidade é fundamental para compreender a formação do Brasil. E aí, o que acharam dessa história? É incrível como os interesses pessoais e financeiros podem se misturar com grandes ideais políticos, não é mesmo? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que vocês pensam sobre esse capítulo tão importante da nossa história. Se você gostou desse mergulho no passado e quer mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda demais o nosso trabalho. E claro, se ainda não for inscrito, clique no botão para se inscrever no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.